Olá, meus amigos do canal Direito Especial, nós estamos aqui para mais um encontro e o tema de hoje é possível receber de volta a devolução do dinheiro da pensão alimentícia que a gente pagou de imposto de renda depois da decisão do STF na ação direta de inconstitucionalidade 5422? Tudo bem, se você não entendeu nada, não sabe do que se trata, eu vou recapitular o assunto. No nosso último vídeo, eu falei sobre uma decisão do STF na ADI 5422, cuja decisão foi tomada no dia 3 de junho de 2022. Quem eram as partes nessa ação e o que ela estava discutindo? É simples, a ação foi movida pelo IBDFAM, Instituto Brasileiro de Direito de Família, instituto do qual eu já fui membro e diretor. Esta ação pretendia que o Supremo declarasse inconstitucional a cobrança de imposto de renda sobre os valores recebidos a títulos de pensão alimentícia. Claro, essas pensões alimentícias decorrentes do direito de família. Muita gente estava pagando imposto sobre a pensão. Às vezes a pessoa, por exemplo, a guardiã de um filho menor, com os rendimentos dela, ela poderia estar isenta de imposto de renda. Mas quando incorpora a renda da guardiã, ou da genitora, ou da pessoa responsável pela criança que recebe a pensão, os valores da pensão, aí já saía de uma faixa de isenção e era tributado. Às vezes cobrava 15%, às vezes 22% e às vezes até 27,5% do valor que era recebido de pensão e logo da renda toda, porque a pensão incorporava-se à renda da genitora ou da responsável pela criança que recebe a pensão. O Supremo decidiu o seguinte: não pode cobrar imposto de renda sobre pensão alimentícia decorrente do direito de família. E agora, José? Eu pergunto e agora porque essas decisões que o Supremo Tribunal Federal toma em controle concentrado de constitucionalidade, elas têm efeito retroativo. Elas vão lá para trás para surtir os seus efeitos. Porque, afinal, se uma coisa é inconstitucional, ela é inconstitucional desde sempre, desde a existência da Constituição. Então, tem jeito de receber os valores que eu paguei de pensão, de imposto de renda sobre a pensão alimentícia, o para trás, o retroativo? De agora para frente eu já sei que eu não tenho que pagar. E o que eu já paguei, tem jeito de eu receber de volta? Pois é sobre isso que nós vamos falar hoje. Mas antes de seguir com esse assunto, eu quero que você clique em inscrever-se. Por favor, aqui embaixo, clica, dá uma moral para o canal. Clica em inscrever-se, clique também no sininho para você receber as notificações. Não deixa de dar um joinha, não deixa de compartilhar o vídeo com outras pessoas que podem ter interesse. Esse tema é um tema muito importante, muita gente vai ter interesse nele, porque vai ter a chance de receber uma graninha. Pois é, gente, muitas vezes o Supremo, apesar de, em regra, o efeito de suas decisões em controle concentrado de constitucionalidade ser retroativo, algumas vezes o Supremo faz uma coisa que se chama modulação dos efeitos. Quando o Supremo percebe que uma declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade vai trazer um impacto econômico, social e jurídico muito forte na sociedade, eles fazem lá uma modulação dos efeitos para evitar que haja, por exemplo, que o Estado quebre, que haja um colapso financeiro, que alguma situação jurídica, em decorrência da aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, venha a causar alguma injustiça ou descontrole social. Mas nesse caso, não houve discussão sobre modulação dos efeitos da decisão. Então, em regra, os efeitos são retroativos. Olha, para você ter ideia de como que é isso importante, eu vou fazer aqui uma continha rápida, meio geralzona assim. Olha, quem recebia pensão de R$3.000 por mês, 3 mil por mês, um valor aqui que algumas pessoas recebem, 3 mil tem gente que recebe mais até, né? Isso depende muito do padrão de vida. Mas como a gente está falando de pensão que impacta no imposto de renda e causa a saída da pessoa da faixa de isenção
para poder começar a pagar imposto, então nós estamos falando de pensões de valores um pouco mais altos, né? Acima de 1, 2, 3 salários mínimos. Então veja, se a pessoa recebia 3 mil de pensão, ela pagaria uma alíquota de 22,5% se a gente levar em conta a tabela do Imposto de Renda de 2021. Então, em 2021, quem recebia 3 mil reais de pensão por mês, descontava-se mais de 600 reais de imposto de renda todo mês. Isso, ao longo do ano, se contar o recebimento da pensão alimentícia descontada das férias e do 13º salário, isso vai dar, gente, quase 10 mil reais por ano. Agora, vamos imaginar, eu estou levando em conta aqui apenas a tabela do IR de 2021, para quem recebeu 3 mil reais de pensão. Agora você imagina, se dá quase 10 mil reais, só o IR de 2021, de quem recebia 3 mil reais por mês, contando as férias e o 13º de quem paga, porque às vezes isso é descontado na folha, ou às vezes a decisão judicial manda pagar mais de 12 parcelas ao ano, incluindo o 13º, se dá quase 10 mil em um ano, imagine, em todos os anos em que você teve que pagar esse imposto e, na verdade, era inconstitucional essa cobrança. Imagine quem recebia mais de 3 mil, quem recebia 4, 5, até 10. Imagine, quanto não seria? Em 5 anos, nesta hipótese dos 3 mil, seriam quase 50 mil reais a ser restituído. E ainda teria a correção monetária, a aplicação dos juros de mora. Quer dizer, daria um valor muito apreciável nesse exemplo que eu disse para você aqui de 3 mil reais. Agora a questão é, você pode ou você não pode tentar receber esses valores do Estado? Né? O para trás, aquele retroativo que você já pagou, já que o Supremo decidiu que é ilegal essa cobrança. Você pode sim, você pode através de uma ação judicial que se chama ação de repetição de indébito. A ação de repetição de indébito é uma ação que pretende que o Estado repita, ou seja, aquilo que você fez, que foi pagar o imposto que era indevido, o Estado repete te devolvendo o dinheiro, te devolvendo o indébito ou o indevido, aquilo que não era devido e que foi cobrado. E como o Estado faz isso ano a ano, o transcurso do tempo tem uma consequência, que é a atualização desses valores para valores odiernos. Mas eu posso pedir nessa ação de repetição do indébito todos os anos? Aí depende. Em regra, você só pode pedir ao Estado o que aconteceu nos últimos 5 anos, porque o regramento jurídico dessa relação do Estado com o cidadão, com o contribuinte e do contribuinte com o Estado é uma relação em que as situações de direito prescrevem em 5 anos. Ou seja, se você deve ao Estado, o Estado tem 5 anos para te cobrar, depois da formação do título ou do lançamento do débito tributário, e você, para cobrar do Estado alguma coisa que o Estado tenha te cobrado a mais, para pedir a repetição, também tem 5 anos de prazo. Agora, há exceções, atenção, há exceções, porque há casos em que essa pretensão de receber em dobro vai recair sobre uma pessoa que está curatelada, que tem uma incapacidade, e durante a curatela não corre prescrição para a pessoa curatelada, e também para pessoas menores de idade, que se for o contribuinte, contra ele não corre prescrição. Então, gente, atenção, em regra é 5 anos, mas caso a caso, dependendo da situação, a gente pode estar falando de uma situação em que você possa cobrar 10 anos ou 15 anos do Estado, na repetição de indébito, para receber de volta o seu rico din-din que você teve que pagar para o leão indevidamente.